Que bom que você está aqui novamente nessa aula. O caráter de Cristo como um modelo da vida cristã. É interessante nós entendermos que o caráter de Cristo, ele não é apenas uma lifestyle, um jeito de viver diferente. Não é isso. O caráter de Cristo ele é um padrão supremo para todo cristão, onde as nossas virtudes essenciais, elas são destacadas, como por exemplo, a humildade, o amor, o perdão, a obediência, a santidade, e eles são extremamente relevantes para os dias atuais. Eu quero dar início nessa aula trazendo para vocês uma orientação que Paulo ele escreve à igreja de Éfeso. Está lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta de aroma agradável a Deus. Ou seja, ser imitador de Cristo é o ápice do chamado cristão. Não é apenas conhecer o Evangelho, mas é incorporá-lo em atitudes, em decisões, em relacionamentos. Esse discipulado autêntico, ele é muito mais que doutrinário, ele é relacional, onde o amor, ele é manifesto. E é muito interessante que John Stott ele escreve o seguinte: a santidade cristã não é uma fuga do mundo, mas uma forma de viver nele com os valores de outro reino. Ou seja, eu viver as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo, para que eu viva, eu não tenho que me abster, que me afastar, que me retirar deste mundo, até porque nem é possível. Mas eu aprendo a viver neste mundo, apesar deste mundo, por causa do caráter de Cristo. Pastor Walter Procópio também afirma algo muito interessante. O caráter cristão é aquilo que você vive quando ninguém está vendo, mas o céu inteiro está te observando. Nós temos o exemplo de Estevão. Estevão, ali no capítulo 7 de Atos, ele perdoou os seus assassinos em oração. Que profundo que é isso. Nós temos o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus por medo, mas ele foi restaurado e se tornou um líder corajoso. Você pode ler a história de Pedro deste episódio ali em Lucas capítulo 22, João capítulo 21. E na prática a gente percebe um exemplo. Um empresário que se recusa a participar de um esquema de corrupção para ganhar uma licitação. Mesmo sabendo que ele poderia lucrar muito, ele escolhe honrar a Cristo. Então você percebe que existe uma expressão visível do caráter de Cristo. E outra expressão visível do caráter de Cristo é a humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7 está escrito assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo ele escreveu essa carta aos Filipenses em um momento que ele estava preso em Roma para trazer um encorajamento a essa igreja, a igreja de Filipos, a viver em unidade, alegria e humildade. A humildade é uma expressão do caráter de Cristo em nós. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Cristo Jesus, que eu nasci de novo e eu não vivo em humildade. Mas vamos ver um pouco mais sobre a humildade. Humildade não é você pensar menos de si. É, na verdade, você pensar menos em si. Porque nós também temos uma falsa humildade, a pessoa que se menospreza, que não reconhece o seu valor, que ela se coloca por baixo o tempo todo. Isso não é humildade. Isso, na verdade, é um orgulho disfarçado. A humildade, então, não é você ficar pensando menos de si, se colocando por baixo, mas é você pensar menos em si. Pensar mais em Cristo, mais nos outros. Ser servos uns dos outros. A humildade de Cristo Jesus é um convite à negação do ego. A encarnação é o maior gesto da descida voluntária de Cristo naquela cruz. John Stott ele diz o seguinte, que a humildade é a chave para toda grandeza espiritual. O caráter de Cristo ele não é marcado por vaidade, mas pelo serviço. Isso é muito interessante.
Quando a gente olha, por exemplo, lá em João, capítulo 13, versículo 5, nós vemos o episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos. Mesmo tentando impedi-lo, ele permaneceu. E nós temos também o episódio dos próprios discípulos disputando quem seria o maior no reino de Deus. Ali em Lucas, capítulo 22, você pode ler depois. De forma prática, imagine um exemplo de um líder de ministério que se dispõe a limpar o corredor, o banheiro da igreja quando necessário, demonstrando que o cargo, a função que ele carrega não o impede de exercer uma atividade que não lhe diz respeito. Então esse líder ele está mostrando que existe uma humildade dentro dele que é um reflexo do caráter de Cristo Jesus, de servir aos outros independente da forma, do como ou onde. E nós temos também um exemplo de uma jovem, que ela recebe um elogio público e em vez de se exaltar, ela direciona toda a glória a Deus. Por isso é muito comum quando você vai elogiar um cristão, geralmente o cristão fala o quê? Glória a Deus. Isso é muito comum, eu tenho esse costume, porque de fato nós reconhecemos, isso é muito palpável, é muito natural, a gente reconhece, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, Ele é bom. Então isso é uma marca da humildade de Cristo em nós. Outra marca do caráter de Cristo em nós é o amor sacrificial. João capítulo 15, versículo 13 está escrito assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O apóstolo João ele escreveu esse evangelho com o propósito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus e quando a gente crê nele, nós temos a vida eterna. Então, nesse discurso final aos discípulos, ele ensina sobre permanecer no amor. E esse permanecer no amor é permanecer na videira verdadeira. João aponta esse padrão máximo de amor, que na verdade é dar a vida pelos outros. Era uma preparação para a cruz. O amor de Cristo, ele é muito mais que afeto, ele é uma ação, uma entrega sacrificial. O verdadeiro amor não mede o preço, ele se entrega por inteiro. Tim Keller, ele escreve o seguinte, que o amor verdadeiro sempre custa algo. Ele exige sacrifício e ele exige doação. E nós percebemos a expressão do caráter de Cristo por meio do amor em todas as nossas relações interpessoais. Sejam elas com amigos, com colegas de trabalho, com familiares, com cônjuge, com os filhos e também com aqueles que nós não temos nenhum vínculo e com os nossos inimigos. Orar pelos nossos inimigos. O amor, ele vai muito além de uma conveniência, ele vai de uma obediência, uma expressão do caráter de Cristo. E Jesus Cristo, ele se entregou naquela cruz por inteiro, por todo mundo. Foi por todo mundo, foi pelos amigos e pelos inimigos. Então, essa expressão do caráter de Cristo, de que realmente somos íntegros, uma das expressões é o amor sacrificial por todos. Sejam os de perto ou os de longe. Sejam os que te fazem bem ou que te fazem mal. Sejam os que te abraçam ou que te traem. Esse amor que envolve também um perdão, que envolve também uma longanimidade, uma paciência, é uma expressão do caráter de Cristo. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus ali em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele curou, ele alimentou e ele chorou com as pessoas. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós temos também o exemplo do jovem rico. Ele se recusou a seguir Jesus porque ele amava. Ele amava mais os seus próprios bens do que a Jesus. Então esse amor sacrificial é uma expressão do caráter de Cristo. Por exemplo, nós temos pessoas que têm um amor ao dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O nosso coração ele foi feito para amar. Preste atenção nisso. O nosso coração ele foi feito para amar, para se entregar, para adorar a algo ou alguém. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. A questão é, quem que eu vou amar mais acima de tudo e de todas as coisas? E nós já vimos aqui nas aulas anteriores, precisa ser Deus. É amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, acima de tudo e de todos. E aí eu consigo amar o meu próximo. Se eu coloco qualquer
outro alvo de amor em primeiro lugar na minha vida, eu desajusto toda a construção e a transformação do meu caráter. Eu passo a ser uma pessoa que não é íntegra, que não tem um caráter aprovado, ok? Nós temos também uma outra expressão do caráter de Cristo, que é o perdão. Veja só, o perdão é uma expressão do caráter de Cristo. Você percebeu que eu estou falando de várias expressões do caráter de Cristo? Talvez você já entrou em desespero pensando, meu Deus, estou numa situação complicada, porque eu não consigo amar, eu não sou humilde, eu não consigo perdoar. Calma, nós estamos aqui, você está aqui para aperfeiçoar durante essa sua jornada de amadurecimento. É por isso que você está aqui, parabéns por isso. Então, o ponto não é você olhar para a palavra, para a verdade do Senhor, e você vai perceber que você está muito em contradição e desistir e jogar tudo para cima. Não é essa atitude. A palavra do Senhor vem nos trazendo de fato, sim, as mazelas que existem em nós, as contradições que existem em nós. Mas o Espírito Santo de Cristo Jesus, ele vem nos ensinando todas as coisas e nos fazendo, efetuando em nós o querer e o realizar todas as coisas. Então, em Cristo Jesus, eu consigo ser transformado. Em Cristo Jesus, quando eu falo em Cristo Jesus, é trazendo a redenção, a regeneração e o conhecimento da palavra, que é o que você está fazendo agora. Em Cristo Jesus, eu consigo andar em amor, em humildade, em perdão. Eu consigo, porque não é a partir da minha força humana, mas é a partir do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Amém? Então, todas as vezes que você se deparar com a palavra e você perceber que a sua vida não está adequada conforme aquela verdade, a sua postura não é desistir de tudo porque você não dá conta, mas é se prostrar no chão aos pés de Cristo Jesus, em quebrantamento, em arrependimento, com a Bíblia aberta para ser moldado e transformado a essa palavra. Essa é a jornada de todo cristão para o resto da vida, até Jesus voltar ou até ser promovido aos céus. E você entendeu porque eu já falei nas 2 últimas aulas o que é ser promovido aos céus. Perdoar é a linguagem dos fortes, é você amar mais do que a dor que você está sentindo. O perdão é uma parte essencial do caráter de Cristo. Ele nos perdoou naquela cruz. Ele nos perdoou. O perdão, ele não ignora a justiça, mas ele entrega a justiça na mão certa, na mão de Deus. Que poderoso isso! Abrir mão da justiça própria. Quantas vezes você foi traído? Quantas vezes você foi humilhado? Você foi abandonado por pessoas que eram da sua confiança, pessoas que estavam com você e você por vezes guarda um rancor no seu coração. Entrega essa causa ao Senhor. Não exerça a justiça própria. Deixe com que Ele exerça a justiça e a justiça do Senhor, ela carrega consigo graça e misericórdia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha só que interessante, Estevão, ele também perdoou. Ele perdoou os seus algozes ao morrer, apedrejado. Você pode ler a história ali em Atos capítulo 7. E nós temos o exemplo de Jonas capítulo 4. Jonas, ele entra em contraste, porque ele resistiu em perdoar o povo de Nínive, os ninivitas. Então você percebe que até os homens de Deus passam por situações onde o caráter é colocado à prova. E o Senhor é tão misericordioso que Ele sempre nos atrai de volta para este lugar. Imagine um pastor que é traído por um líder no seu ministério, por um outro amigo, e ele escolhe perdoar, sem alimentar mágoa. Ele escolhe acolher, proteger, orientar e continuar aconselhando essa pessoa, esse líder que saiu do ministério, esse irmão que saiu da igreja, mesmo em uma situação de traição. Por quê? Porque ele carrega consigo a expressão do caráter de Cristo, que é o perdão. Imagine uma adolescente que escolhe liberar perdão para um pai que a abandonou, que a rejeitou na sua infância. E ela escolhe restaurar esse relacionamento. Então, tudo isso é uma expressão do caráter de Cristo. Uma outra expressão do caráter de Cristo em nós é obediência. Repete comigo, obediência.
Em João capítulo 6, versículo 38 está escrito assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, diz o Senhor, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus declara isso num contexto que ele estava escrevendo sobre o pão da vida, ali em Cafarnaum. As multidões estavam seguindo Jesus, buscando milagres, e ele deixa claro um propósito, que o propósito dele é cumprir a vontade do Pai dele. Então, você percebe que a obediência de Cristo nos ensinou que a submissão, ela não te diminui, ela te eleva. Ela te eleva a um outro lugar de entrega, de sacrifício, de renúncias. A obediência de Jesus, ela era ativa e voluntária. Obediência precisa estar alinhada de forma interna com a motivação correta. Não é fazer uma obra morta, ou seja, obedecer só do lado de fora, mas dentro eu estar ali me corroendo. Não, a obediência ela precisa vir com uma entrega voluntária e ativa. Francis Schaeffer escreve assim, que a verdadeira espiritualidade começa com um sim incondicional ao senhorio de Cristo. Obedecer é abraçar a vontade de Deus como sendo melhor que a nossa. É mais simples do que parece. É eu entender e eu crer e acreditar que a vontade de Deus ela é melhor que a nossa. Então eu me submeto à vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Como eu conheço a vontade de Deus? Nas Escrituras. É aqui que eu conheço a vontade de Deus. É aqui que eu conheço a vontade de Deus. Imagine o exemplo de uma jovem que ela escolhe terminar um namoro com alguém que não teme ao Senhor. Alguém que não tem os mesmos princípios, os mesmos valores, ou seja, um julgo desigual. Ela escolhe, ela entrega e ela sofre, ela chora, mas ela escolhe obedecer. Ela entrega esse namoro ao Senhor, porque ela precisa e ela deseja obedecer mais a Deus do que as suas próprias vontades e paixões. Uma outra expressão para a gente caminhar para o final é a santidade. A santidade é uma expressão do caráter de Cristo. Pedro escreve assim: assim como santo é aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo quanto fizerem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. É interessante que a santidade não é isolamento. É eu ter uma consagração em meio ao mundo. Então eu não vou me isolar do mundo, até porque isso nem é possível. Mas é eu ser consagrado e separado mesmo em meio ao mundo, mesmo no meio da sua faculdade, mesmo no meio do seu trabalho, mesmo no grupo de WhatsApp, mesmo na sua empresa, em todo lugar que nós estivermos, nós sermos de fato diferentes e separados. Jesus ele viveu uma pureza plena. A sua santidade não era distante, mas era encarnada. John Stott ele diz assim, que ser santo não é ser diferente simplesmente do mundo, mas é ser diferente de tudo. É sermos iguais a Cristo Jesus. Ser santo é ser diferente, é ser semelhante a Cristo Jesus. A santidade ela é um atributo moral de Deus. E você percebe que é um padrão para os filhos de Deus. Nós somos como nosso Pai. Se Ele é santo, eu também sou santo. E santo não é a pessoa que nunca peca, certo? A pessoa que é a santinha, né? O santinho, o diferente. Não é isso. Ser santo é o ser separado e consagrado e diferente, mesmo em meio a este mundo onde impera o pecado. Certo? Imagine um exemplo de um jovem cristão que tem amigos, né? Vamos colocar uma situação de uma faculdade. Tem amigos e ele passa a ser ridicularizado entre os seus amigos porque ele escolheu esperar para ter um relacionamento. Ele escolheu a pureza sexual. Ele escolheu não se corromper, não ter uma relação sexual, né, antes do casamento. Ele escolheu não se corromper no grupo de WhatsApp que tem muitos conteúdos impróprios. E ele é ridicularizado por causa disso e ele permanece, porque ele entendeu que ele é santo, ele é separado, ele é consagrado. Por fim, 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se eu
estou em Cristo Jesus, eu preciso andar como Cristo Jesus andou aqui na terra. A fé que não transforma o caráter é apenas uma boa ideia religiosa e não um novo nascimento. Vou repetir. A fé que não transforma o caráter é apenas uma boa ideia religiosa, mas não um novo nascimento. Imitar a Cristo Jesus é o maior testemunho que nós podemos ter hoje. O Evangelho ele transforma o coração de tal forma que a obediência ela deixa de ser um fardo e se torna um prazer, um deleite. Esse é o nosso alvo enquanto cristãos. Esse é o lugar que nós devemos almejar. O nosso caráter ser tão transformado por Cristo Jesus que obedecê-lo deixa de ser um fardo e se torna um prazer. Mesmo quando dói, é um prazer. Mesmo quando eu sacrifico, é um prazer. Mesmo quando eu tenho que renunciar, é um prazer. Você está lembrando aí de algumas situações que você vivenciou? Que você teve que renunciar, sacrificar, teve que se abster, mas ainda assim é um prazer? Parabéns, você está tendo o seu caráter de fato transformado. Cristo, meus queridos alunos, olha só, não é apenas o nosso Salvador. Ele é também o nosso modelo. Cada dia que você escolhe viver o caráter de Cristo Jesus, é um dia que você escolhe manifestar quem Ele é aqui na Terra. Então, você está sendo um testemunho dele aqui na Terra. Eu oro para que o seu coração ele se incline mesmo à humildade, ao amor que se sacrifica, ao perdão que te liberta, à obediência que honra com alegria, com prazer, à santidade que te diferencia e a relevância que traz um impacto aonde você for. Na próxima aula, nós vamos estudar a humildade como a base do caráter cristão. Você vai ver como que a humildade, ela sustenta todas as demais virtudes. E como que Deus ele exalta os humildes e aqueles que se humilham diante dele. Para que, de fato, você consiga ir para esse novo nível de maturidade. Que o Espírito Santo continue moldando você, para você ser como Jesus. Deus te abençoe e eu te encontro na próxima aula.